Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do APTcast, né? O podcast da Associação dos Profissionais do Turismo da Baixada Santista, que fala de turismo, né? E da conexão das pessoas da nossa região, da Baixada Santista, com essa indústria que não para de crescer, graças a Deus, né? E que a gente tem muito orgulho de fazer parte. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Silveira. Eu sou diretor da APT e estou aqui representando os profissionais do turismo, recebendo uma amiga, né, acima de tudo, uma pessoa que eu admiro e que está fazendo uma transição, na verdade, se é que a gente pode dizer essa palavra. Eu gosto, na verdade, dessa palavra porque ela remete a não só mudança, mas eu acho que é algo novo que vem, novos propósitos, isso gera novos caminhos. Então, a transição, ela te prepara, ela te coloca num outro patamar, ela traz a tua bagagem e te enche, né? Ela te esvazia, né? Mas a tua bagagem de vida continua, mas ela te enche de um novo momento. Então, tá aqui comigo hoje, eu tenho orgulho, né, de estar aqui com ela aqui, Adriana Coutinho, jornalista, comunicadora, apresentadora de TV, né? E que vai contar pra gente um pouquinho dessa jornada dela, desse empreendedorismo dela no turismo. Adri, seja bem-vinda. Edu, é uma honra estar aqui ao seu lado, porque como você bem colocou, o jornalismo nos aproximou. E eu sou sortuda com alguns amigos que eu fiz na vida graças ao jornalismo. E eu falo com o coração aberto, porque eu tenho uma transparência imensa na minha vida. Eu gosto muito, muito, muito de você. E você já passou alguns perrengues do meu lado. Então, isso que é parceria, isso que é amizade, que conversa, né, com as nossas carreiras. Isso então, aí. muito bom estar aqui conversando com você. E você falou de uma reflexão, esses dias eu estava pensando exatamente nisso. Revendo um pouquinho e remexendo o meu passado e observando o que vem acontecendo. Todo mundo tem que experimentar a mudança na vida, seja em qualquer setor da sua vida. Porque eu digo assim, ter coragem te liberta, o medo te aprisiona. E hoje, eu olhando para o meu passado, eu honro a minha história, eu sou grata por todas as pessoas que passaram, que me ensinaram, o quanto eu evoluí. Mas mesmo com os perrengues que eu venho passando, eu passei, eles, nossa, me transformaram, me fortaleceram, me apresentaram outras possibilidades, outros mundos. E isso, para quem tem uma vida só, e a gente sabe que só tem uma vida, é maravilhoso. Olha, é verdade, e eu concordo com você, número, gênero e grau, acho que é por isso que a gente tem tanta afinidade nisso, né? E a gente precisa falar também do legado da comunicação, do legado do jornalismo para o turismo da nossa região. E aí, lembrando aqui o nosso querido Lauro Tubino, que foi um dos fundadores da APT também, né? Da nossa Associação de Turismo, ele que brigava, né? E falava da importância da comunicação, da divulgação no turismo. E hoje a gente chega, né, com 28 anos de associação e com esse legado cada vez mais forte, né, esse sonho dele, a gente aos pouquinhos realizando aqui. Então fica também essa homenagem aí que a gente sempre faz questão de dizer, né, o Caderno de Turismo foi criado por ele no Brasil, a Tribuna foi o primeiro jornal impresso onde existiu o Caderno de Turismo no Brasil, que depois virou modelo para os grandes jornais do Brasil, Estadão, Folha, Globo, né? E tudo isso nasceu da ideia de um santista. Tudo isso nasceu de um propósito de um santista, né, que queria falar mais sobre as viagens e queria mostrar para as pessoas que as pessoas poderiam viajar e que esse acesso é incrível, né? E aí, quando eu vejo uma profissional como você, que depois volta lá para estudar e volta para fazer mentoria, especialização na área do turismo, né? Conta para mim aí, ou conta para a gente como é que foi isso aí? De onde surgiu esse sonho, esse desejo? Eu acho que eu sou como uma geminiana mesmo. Eu gosto de liberdade, eu gosto de conhecer pessoas e conhecer lugares. Por isso que eu acho que vim para o jornalismo. E durante a minha trajetória como jornalista, eu sempre fui apaixonada em conhecer lugares diferentes. Eu venho de uma família que meu pai não tinha condições de viajar em família, ir para vários lugares. Meus pais nunca praticamente saíram daqui da região.
Mas eu tinha um sonho de conhecer outros cantos do mundo, então eu adorava ler a revista Viagem. Meu sonho era trabalhar na revista Abril, né, no Grupo Abril. Então eu adorava as revistas de viagem, eu consumia muito esse conteúdo, né. E aí, ao longo da minha trajetória, eu fui fazendo coisas mais pesadas, né, o jornalismo mais hard news, o dia a dia. Mas eu tive uma grande chance de mostrar esse meu gosto pelo turismo em 2024, 23 ou 24, que foi quando a TV Tribuna teve a oportunidade de ir para Portugal. Eu fui convidada para ir para Portugal, porque o Mauri Alves, que era secretário de Turismo de São Vicente, foi para Portugal. Ele que tem grande influência na encenação da Vila de São Vicente, Sim. da fundação da Vila de São Vicente. E ele criou um espetáculo com o mesmo molde, só que em Santarém, que fica em Portugal, porque foi em Santarém que houve a interrupção depois de 40 anos de ditadura naquele país. Então, ele criou um espetáculo a céu aberto, com atores portugueses. E que aí, é a famosa Revolução dos Cravos, exatamente, né? a Que Revolução dos aconteceu no Cravos. dia 25 de abril, dia do meu nascimento. Olha só como tudo se conecta. Tudo, né? Exatamente. E aí, ele quis recontar o quanto Santarém foi importante, né? Ali na Revolução. E ele me convidou para cobrir a encenação. Só que tudo foi custeado pela Câmara de Santarém, que é a Câmara, né, que se fala em Portugal. Sim. Então, nós tivemos hospedagem gratuita, alimentação gratuita, enfim. Eu conheci muita gente. E eu fui só para fazer isso. E eu não me conformava. E eu falei, não, eu não vou só trazer uma reportagem grande, eu vou fazer muito mais. E aí nós conhecemos um guia turístico, que era da Secretaria de Turismo lá, ele me apresentou vários empreendedores locais. E aí eu fui gravando, até que um dia me ligaram, aí, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, já fiz isso, mas é muita coisa, não tem problema, quando chegar a gente vê. E aí, quando eu cheguei, queriam só um produto, aí eu falei, vocês esperam um pouquinho? Ah, eu vou fazendo. Me cozinharam lá, me enfiei numa ilha de edição. Eu sei que eu editei um programa de 50 minutos, depois foi lapidado pelos editores, enfim. Aí eu sei que o chefe entrou lá e falou, nossa, mas que produto interessante. Aí eu falei, então, eu trouxe muita coisa, né? Eu acho que vale a pena um programa. Aí, que foi o Alê, ele se empolgou muito, entrou em contato com outros departamentos e no final das contas nasceu o Panorama, né? Panorama não, desculpa, o Passaporte Tribuna. Panorama era um programa que eu apresentava na VTV. Passaporte Tribuna, especial Portugal. E ali eu tive certeza, que eu falei, a gente às vezes fica assim, nossa, eu não tenho capacidade, né? Mas eu criei um programa de turismo que teve uma grande repercussão e me falaram assim, nossa, Santarém é tão desconhecida, a cidade Irmã de Santos, ninguém sabia quem era Santarém, que foi onde morreu Pedro Álvares Cabral, enfim. Estão lá os restos mortais dele. Então, ele ficou muito conhecido a cidade. E aí, eu comecei a me despertar por esse setor. Eu já tinha feito um curso de jornalismo de viagem pela Casper Libero. Fiz uma mentoria de 4 meses também. E via só influenciadores viajando o mundo. Eu falei, gente, eu também quero. Foi assim. Muito legal isso. E aí eu criei o projeto, Quem Viaja Comigo, nas minhas redes sociais. E agora ele realmente criou forças. E aí agora em maio eu vou fazer uma viagem em grupo, com um grupo de viajantes, 99% mulheres. Tem vaga ainda. Vamos conhecer 5 países em 11 dias. Então, conta um pouquinho desse programa ou dessa viagem aí, desse seu primeiro tour, né, em grupo aí, se aventurando no turismo, em parceria com a nossa querida amiga Gláucia, da MD Viagens e Turismo, né, que é também uma associada da PT, que a gente tem muito orgulho, né, de estar apoiando, né, nessa iniciativa também. Então, eu queria que você contasse aí para as pessoas o que esperar dessa viagem, o que as pessoas podem esperar dessa viagem. Eu prezo muito conexões, né, Edu, você sabe. Eu conheci a Gláucia e o Marcelo, que são donos da MD Seguros e Turismo, numa reportagem da TV Tribuna. Marcaram, agendaram, não os conhecia.
E aí, naquele primeiro contato, virou conexão. E viramos amigos. E eles sabiam desse projeto, já viajei com eles, inclusive, em outras situações. Apresentei o projeto para eles. Você sabe até desse projeto. É que tudo na vida a gente precisa de patrocínio, né? Mas, enfim, há poucos meses a Glaucia me chamou e falou: olha, eu tô querendo montar. Ela monta muito grupos de viagem. Tô querendo montar um grupo. E eu acho que chegou a hora do seu quem viaja comigo sair do papel. E aí conversamos, fizemos algumas reuniões. E fomos com a cara e com a coragem. E assim formou-se realmente um grupo. Então, nós vamos em maio, no dia 3 de maio, vamos visitar 5 países com um grupo, 99% de viajantes mulheres, algumas são empreendedoras, inclusive uma delas teve a história contada na minha coluna por conta própria do Jornal da Orla, então ela se interessou pela viagem, vai com a gente. E a ideia é conhecermos 5 países e eu vou retratar, vou gravar todos os momentos dessa viagem, desde o dia que a gente vai embarcar aqui no Brasil, e a primeira parada vai ser em Estocolmo, na Suécia, depois a gente vai pegar um ferry, vai atravessar o Báltico, vai chegar na Finlândia, da Finlândia a gente depois vai para Estônia, Letônia e Lituânia, que são os países bálticos. É um roteiro totalmente fora do óbvio, que tem muitos atrativos e muitas pessoas nem costumam lembrar desse roteiro. A maioria vai para outros roteiros mais conhecidos da Europa, vai para Paris, vai para Espanha, vai para Portugal. E esses locais, a ideia é justamente mostrar para as pessoas que há lugares incríveis na Europa para se conhecer e que não são lotados de gente, inclusive, né? Imagina você atravessar o Mar Báltico de ferry indo para a Finlândia. Aí dorme um dia lá, dorme no ferry, que é totalmente luxuoso, como se fosse um transatlântico, tem tudo. E aí você acorda olhando para o Mar Báltico, né? Deve ser uma coisa maravilhosa. E a minha ideia, o Quem Viaja Comigo, surgiu também, porque eu quero muito enaltecer e disseminar o turismo de experiência. É muito forte isso na Europa, você sabe, né, do melhor do que ninguém, e que é aquele turista que viaja para um determinado local e não fica só tirando foto ou compra uma passagem ou um passaporte para conhecer um museu. Ele vivencia uma experiência. E a ideia é conectar os empreendedores dos seus territórios com o viajante. Então, por exemplo, outro dia eu estava conversando com o diretor do Sebrae, né, o Marco Rosas, ele falou: eu conheço uma fazenda no interior do estado de São Paulo que tem plantação de buriti. Lá o turista vai, conhece a fazenda, tira, lógico, na época certa, o buriti do pé, vai até uma cozinha que foi montada na fazenda e produz sua própria geleia e leva embora. Então, é esse tipo de turismo que eu quero muito espalhar e disseminar, que é o turismo da experiência. Você sai se conectando com aquele lugar que você esteve, não só com uma foto. Vivenciando, né? O lugar, conhecendo o empreendedor, ajudando a roda da economia local a girar. Então é isso, é esse propósito. Isso é cuidar dos territórios, né? Quando a gente fala que o turismo ele tem esse propósito, né? De cuidar das pessoas, cuidar dos territórios, também cuidar da preservação, né? Da natureza, isso que é o foco do turismo do futuro. E a gente tem tudo no nosso país para crescer e caminhar e seguir nessa trilha mesmo de conhecimento e de propósito, né? E ainda falando sobre essa viagem, né? Eu queria que você contasse também, faz um spoiler aí pra gente, vai. O que você tá aprontando pro meio dessa viagem aí, que eu sei que tem algumas surpresas aí. Tem. Na verdade, eu vou registrar várias curiosidades dos viajantes nas suas experiências ao conhecer esse roteiro, que é diferente e inusitado para todos. Nunca nenhum dos viajantes foi para este roteiro. Não conhecem esses países. Então, a ideia como jornalista é registrar esses momentos, essa aventura, sempre enaltecendo a conexão com os lugares e, à medida que a gente for viajando, eu quero muito encontrar empreendedores locais e também registrar essa conexão entre eles e mostrar, principalmente, Edu, que é muito possível você viajar sozinha, bem acompanhada. Porque eu conheci nesse grupo uma mulher, é uma empreendedora, uma ceramista, e ela falou: Adriana, eu perdi um pet, um animal de estimação. E eu nunca viajava porque eu sou sozinha,
tinha medo de viajar sozinha, ficava presa por causa do pet. E mesmo, eu tô muito triste, eu preciso conhecer outras pessoas, conhecer outros lugares. E quando eu vi esse roteiro, eu me apaixonei. Eu falei, não, vou com a Adriana, que eu conheço, assistia na televisão, vou com uma agência de viagem, então eu vou ter toda a estrutura, vou estar do lado de pessoas que eu vou conhecer e de repente me conectar. E aí fizemos uma primeira reunião, ela até me emocionou com o depoimento dela. Aí você começa a ver do quantas mulheres, nós somos a maioria no Brasil, na região, somos a maioria. Quantas mulheres têm vontade de viajar e têm medo? Sim. Ou não se sentem seguras. E nessa viagem, 99% são mulheres. E olha que interessante, só um homem vai, porque é um casal, mas um monte de mulher indo para 5 países num roteiro totalmente fora do óbvio, atravessando o Mar Báltico. Olha o quanto eu vou registrar de emoção. Sim. Porque eu gosto muito de humanizar tudo que eu faço. Então, eu tenho certeza que eu vou trazer material rico. Queria muito que uma TV aberta abraçasse a causa e a gente pudesse exibir esse conteúdo, inclusive, numa TV aberta. Eu vou exibir esse conteúdo nas minhas redes sociais. Então, eu já estou me preparando na questão de equipamentos, porque eu vou ter que registrar várias situações com o meu celular na vertical para as minhas redes sociais e também na horizontal, porque vai abastecer o meu YouTube, meu canal do YouTube, e eu quero produzir conteúdos pensando justamente em veículos de comunicação que queiram exibir o material. Eu tenho certeza que vai aparecer. Quero, inclusive, trabalhar como jornalista mesmo, registrar a experiência desse grupo que pode virar matéria para vários veículos, para várias revistas de turismo. Eu faço parte da Abrajet, que é a Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo do Estado de São Paulo. Quero mandar um abraço para a Miriam também, então, que é a presidente aqui no Estado de São Paulo. Então, eu tô cercada por pessoas que podem me ajudar, né? Claro, sem Então, eu quero dúvida. que abracem, por favor, essa ideia e a gente possa disseminar o turismo, né? Da forma pura da comunicação. A gente sabe que tem muitos influenciadores que fazem trabalhos bonitos, mas nada como um jornalista, né? Para registrar esses momentos. Eu acho que você tocou num ponto importante, né? O quanto que a gente está crescendo no turismo de forma profissional e organizada, né? Então, quando a gente vê uma jornalista, né, comunicando, mas que tem lá, vai ter o seu guia de turismo e que vai ter lá a sua agência de turismo contratada e que tem todo, né, um grupo de pessoas trabalhando em volta disso para proporcionar toda essa experiência, né? Então, isso que a gente fala muito, a gente lá na PT tem esse legado de contar para as pessoas o quanto que é importante você contratar um bom profissional, procurar uma agência de viagens, porque não é mais caro. Ao contrário, o agente de viagem é a pessoa preparada e que está lá pronta para realizar o teu sonho da melhor forma e da forma mais econômica, inclusive, te ajudando a gastar menos, né? Priorizando aquilo que é importante para você aí, criando um roteiro que vai otimizar, né, tudo isso. Então, com certeza, foi essa construção que a Gláucia já vem fazendo de forma brilhante com os grupos que ela já faz, ela e o Marcelo lá da MD Seguros e Turismo, que depois a gente vai deixar o contato aqui no final do programa, e da Adri também, né? E dizer assim, o quanto que é importante isso, o quanto que é esse legado. E aí agora a gente recebe, né? A gente acolhe o jornalismo, que vem comunicar de forma verdadeira, de forma transparente, né, mostrando realmente a realidade das coisas. Então, a gente sabe que hoje o mercado de mídias sociais, de YouTube, da TV, ela está mudando por isso, né? Porque as pessoas estão buscando verdade, né? As pessoas não querem mais só o consumismo por consumismo. Que é o consumo, né? consciente, Que é o consumo consciente, mesmo de marca. Exatamente. É você cuidar dos territórios, cuidar das pessoas, né? É muito do que a gente fala do nosso legado na nossa campanha do turismo para a Baixada Santista e Santos, especialmente, com o Santos Loves. Vamos cuidar do nosso território, vamos cuidar das pessoas, vamos cuidar disso que a gente tem na nossa mão, que é muito rico, né? A gente fala que o turismo é contar história de pessoas para pessoas. E o jornalismo vem para registrar, né? Vem para dar esse tom de emoção pra gente. Exatamente. E você sabe, olha a curiosidade, olha como são as coisas. Eu lancei o projeto e eu quero muito agradecer a Gláucia e o Marcelo que abraçaram essa causa e foram os únicos que acolheram a ideia. Ainda vou pra Europa com esse grupo, é uma tamanha responsabilidade até para eles, né, como agência. Mas é o que você falou, a agência proporciona
ela tá o tempo inteiro pesquisando aquele Sim, roteiro, ela tá com focada as operadoras, com os voos. Sim, Então, é segurança, é sim, saber que você não vai ter dor de cabeça. sim. Podem acontecer alguns problemas ao longo, mas que não são, assim, de logística, de acordo com a própria agência. São coisas que podem acontecer no meio do caminho, como uma viagem qualquer. Mas existe a segurança, isso é fundamental. E aí, quando eu lancei esse projeto, apareceram as empreendedoras que me seguem, porque eu sou uma grande estimuladora do empreendedorismo. E apareceu um produtor musical, e que eu não sei se eu posso ficar lá, mas eu vou falar mais ou menos, tá? Não vou dar nome aos bois. Apareceu um produtor musical muito conhecido na nossa região, e aí eu me sinto privilegiada por isso. E entrou em contato comigo, Adriana, não acredito que esse projeto você lançou. Eu tenho um projeto similar, eu quero levar um grupo de viajantes, que é um grupo nichado, que gosta de bossa nova, jazz, para roteiros específicos, principalmente no Rio de Janeiro e em Nova York. Aí eu falei, mentira, sério, que legal. Que legal, né? Aí ele falou, sim, eu tenho tudo desenhado, o roteiro. Aí eu promovi uma conexão dele com a Glaucia, porque foi Claro. ela que acolheu o projeto, e os dois já conversaram, já fizemos uma reunião, estamos em tratativas, mas olha que incrível, Sim. surgiu um outro nicho, que é das pessoas que são apaixonadas por bossa nova e gostariam de saber onde tantos músicos conhecidos e famosos tocaram no Rio de Janeiro. Né? Chegar num lugar desse, né? E são pessoas que gostam o quê? Sim. De conexão. De conexão. E aí vem o turismo criativo, o turismo da experiência. Que eu vou ajudar, inclusive, a gente vai ajudar nós, né? Vamos ajudar os empreendedores do Rio de Janeiro, Exatamente. os empreendedores de Nova York, onde passaram grandes músicos ali que têm histórias para contar. Olha que interessante. E pode abrir uma vertente para outros nichos também. Sim, claro, sem dúvida. E eu, como jornalista, registraria tudo e transformaria até em documentário. Que são lugares, na verdade, que acabam tendo interesse das pessoas, mas não tem um interesse comercial, É isso aí. né? E é isso, é sair do convencional, sair daquilo que é só o comercial e tratar também, né, esse turismo cultural, esse turismo de vivência. Eu falo muito de viver, né? Porque o turismo proporciona isso, né? E a partir do momento que você vive a vida do outro, você passa a enxergar o mundo de outra forma também. Exatamente. E você entende as diferenças, né, culturais da humanidade, da formação dos povos, né? Então isso vai deixando, né, muitos legados, muitas camadas na vida das pessoas, né, que marcam profundamente mesmo. Então eu vejo assim, com muito bons olhos, né, muito feliz com essa iniciativa sua, da Glaucia, né, de você mergulhada no turismo. Você sabe que você pode contar comigo. Muito obrigada. Além disso, comunicar, todo mundo que está acompanhando, a Adriana vai estar com a gente também no evento de mulheres que está sendo organizado agora para março, em especial para o dia, em comemoração ao Dia das Mulheres, e vai ser o Mulheres do Turismo. A Adriana vai fazer uma palestra, vai ser a nossa, né, palestrante da noite ali, desse grande evento aí, que em breve a gente vai estar divulgando e convidando todos vocês a participar. Mais um privilégio, né? Uma honra poder estar com vocês, com mulheres do turismo, falando até sobre assuntos que fazem parte da nossa essência. A gente tem que cuidar da casa interna para a gente também trabalhar, lidar com os conflitos do dia a dia. A gente precisa muito olhar para dentro, né? E quando a gente faz, por exemplo, viagens em grupo, assim, eu já tive a oportunidade de fazer, mas não nesse papel, nesse cenário. E eu vejo o quanto há de troca. Você acaba tendo uma amizade para a vida inteira. É muito valioso isso, compartilhar experiências únicas. E a mulher, hoje em dia, ela cada vez mais se fortalece, né? Mas ela também, ela tem a sua fragilidade. E muitas mulheres escondem suas fragilidades porque precisam mostrar força para a sociedade. Diferente no trabalho, para a sociedade. Imagina, né? os conflitos internos dessa mulher. Então, olhar para dentro é fundamental. E saber que tem uma rede de apoio ali, que você pode contar, melhor ainda, né? E saber que as mulheres são a maioria no turismo, em muitos segmentos econômicos do nosso setor, e que elas precisam também desse espaço e ocupar esses espaços, né? De liderança, de inovação,
né, de novidades que vêm, de viagens, por que não? Olha, Que você é o quer que vocês saber? estão Tem uma fazendo? aposentada da Prefeitura da Rede Municipal de Ensino que ela ia conosco. Ela já fez dezenas de viagens sozinhas. Ela se aposentou e falou: eu quero conhecer o mundo. Ela é super nova, acho que ela nem tem 50 anos. E ela roda o mundo viajando. Ela falou: meu melhor investimento é viajar. Eu já tenho minha casa própria, vou viajar. E ela sozinha, ela falou: eu faço os meus roteiros, viajo com agências de turismo, mas eu crio as minhas oportunidades. E olha que legal. Como você falou, né? A maioria é mulher. A minha professora de jornalismo de viagem, que é a Gisele Rodrigues, que é uma jornalista, ela é uma nômade digital. Ela saiu da CLT, resolveu se aventurar. Hoje ela dá aula na Casper Libero como uma professora de jornalista de viagem. E ela viajando o mundo, hoje ela está na Espanha com um turismo receptivo. Ela tem uma agência que nem lembro o nome, eu vou lembrar, mas ela é um turismo de recepção. E ela ganha dinheiro assim e ganha dinheiro também abastecendo veículos de comunicação. Já aconteceu desastres naturais lá, até descarrilamento que teve do trem lá na Espanha, ela ficou cobrindo e ela vende esse produto para os veículos de comunicação. Então, a mulher, ela consegue se reinventar, impressionante. É verdade, é verdade. Isso é muito da vertente do turismo, né? É. Por isso que a gente está muito feliz em ter você como parceira aqui. Então, deixa aí as tuas redes sociais, faz o convite aí para as pessoas. E, ó, eu tenho um presente para te dar aqui também. Presente. Ah, sim, uma lembrancinha. Gente, ganhar presente da PT ainda. Uma lembrancinha do nosso programa, da nossa campanha lá, Santos Lovers. Ai, que lindo. Olha só, Que é lindo. a nossa campanha de amor e pertencimento à nossa cidade, ao nosso patrimônio, à nossa cultura caiçara, às nossas raízes santistas, né? E é muito desse amor, desse pertencimento que a gente vê nesse turismo de vivência e experiência. Maravilhoso, pra você. Muito obrigada. Imagina, Santos é a minha cidade de coração, é onde o meu bisavô chegou aqui depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, né, com a família. Então, eu trago esse espírito de empreendedorismo também. E eu sonho em conhecer a Itália, sonho em conhecer as minhas raízes, por isso. Porque meu avô, quando vivo, mania de italiano, né? Reunia a família inteira na mesa e contava as histórias de antigamente. Então, ficávamos horas ali, ao redor da mesa, ouvindo as histórias de Santos. Meu avô era um apaixonado pela cidade de Santos. Então, eu amo mesmo Santos. Meu pai faz aniversário no dia da cidade de Santos. Então, eu tenho um carinho enorme por Santos. E eu acho que o turismo aqui tem mesmo que cada vez mais ter investimentos, um olhar cuidadoso. A gente vê um monte de influenciador que, de repente, pode ter um local aqui para ser recebido, para divulgar a cidade. Então, muito obrigada. Eu que agradeço muito. E para você que está nos acompanhando aqui, continua no nosso canal. Vai curtindo aí, acessa as nossas redes sociais e vai lá, comenta, curte, compartilha e ó, você vai concorrer ao sorteio da sua canequinha também lá, tá bom? Que lindo. Beijo, pessoal. Obrigado, Adri, por tudo, viu? Eu que agradeço. Minhas redes sociais Suas eu não redes respondi, sociais, né? Adriana com 2D de dado. Então, é Adriana Coutinho. É isso aí. Fala da viagem. Viagem, eu tenho uma página também, Quem Viaja Comigo. E na minha rede social, Adriana Coutinho, existe um link na bio, que é o Linktree, com várias abas, e tem lá todo o roteiro da viagem, o custo, o que a gente vai fazer, qual é a intenção, o objetivo e também os detalhes sobre o projeto Quem Viaja Comigo. É isso aí, olha. Muito obrigado, Adri. Eu que agradeço. Um beijo. Obrigada. Tchau, pessoal. Beijo. Até a próxima.